Bom dia, bom dia. Hoje é dia 17/10/2024 e vamos olhar o índice, analisar o gráfico do índice para fazermos nossas operações no dia de hoje. Vamos rever o que ele fez no dia de ontem. No dia de ontem, ele abriu nesta região aqui, certo? Eu sempre marco quando ele abre a abertura do dia, porque a abertura do dia é muito importante, que geralmente o preço segura nela antes de ser rompido. E se ela for rompida com força, é porque ela não tem o efeito nem de resistência e nem de suporte, certo? O que nós falamos ontem na nossa, no nosso vídeo de ontem, antes de nós operarmos? Que ele estava nesta região aqui, ó, consolidado, que para ele subir, ele teria que romper esse topo aqui, e que para ele cair, ele precisaria romper este fundo aqui, certo? O que ele fez? Tá? Ele abriu, rompeu o topo, voltou, ficou testando a região aqui, ficou acumulando e foi lá em cima buscar o nosso segundo alvo. Então, aqui nós tínhamos este primeiro alvo desta região aqui, tá? Que depois eu mostro nos 60 minutos, e nós tínhamos este alvo aqui, que era o alvo onde nós tínhamos a média de 200 dos 60 minutos. E ele fez exatamente isso, ele não rompeu o fundo, certo? Ficou trabalhando e rompeu e foi buscar esta região aqui. Então, mais uma vez, as nossas análises estão nos ajudando a operarmos e fazer dinheiro no mercado, certo? Agora nós vamos analisar o dia de hoje. Porém, eu vou começar analisando o diário, tá? Eu vou falar sobre estrutura de mercado. O que nós temos aqui? Vamos lá no Ibov, que fica mais fácil. Ó, no Ibov, certo? A diferença do Ibov e do índice é que no índice eu tenho o juro e no Ibov eu não tenho. Então, estrutura de mercado. O que eu tenho aqui? Rompeu o topo, formou uma estrutura. Para ele continuar fazendo nova estrutura, eu preciso que ele rompa esse topo aqui, certo? O que ele fez? Ele subiu, retraiu e subiu. Então, quando ele fez isso, o que eu faço? Ó, desse topo, que foi esse movimento aqui, que rompeu esse topo aqui, eu traço uma fibo daqui até o próximo fundo, certo? Onde que ele retraiu? Ele retraiu no 50% aqui, e aí ele veio buscar com esse movimento essa linha de tendência de alta. Então, a partir daqui, no macro, ele pode dizer, vou começar a subir, certo? Porém, se nós formos nos 60 minutos, o que eu tenho aqui? Nos 60 minutos, ele ainda está numa estrutura de baixa. Então, olhem só. A gente diz que numa pernada, nesta pernada aqui, certo? Porque eu tenho esse movimento aqui, ó. Subiu, desceu, subiu e desceu. Essa é a pernada do diário. Porém, dentro desta pernada, eu tenho várias movimentações dos tempos gráficos menores, certo? E aí, eu vou lá nos 60 minutos, e nos 60 minutos, eu ainda estou numa tendência de baixa. Então, ele pode continuar caindo para vir buscar estas regiões aqui, nos 60 minutos. No diário, eu estou num ponto interessante para ele começar a subir. Então, vejam bem, ele rompeu nos 60 minutos, ele rompeu este fundo, retraiu. Ele rompeu este fundo, retraiu. Ele rompeu este fundo, rompeu forte, retraiu. E ele rompeu o nosso último fundo, foi esse aqui, certo? Se o nosso último fundo foi esse aqui, nós vamos traçar a fibo deste fundo neste topo, certo? Onde que ele bateu ontem?
ele bateu exatamente no 50% desta região e começou a cair, certo? Então, ele pode daqui agora vir buscar níveis mais abaixo, certo? Como ele pode vir nesta região e continuar subindo. Por quê? Porque se nós formos em tempo gráfico menor, porque tudo acontece em primeiro lugar nos tempos gráficos menores, certo? Para depois ser confirmado no maior. Eu vou nos 5 minutos, tá? O que os 5 minutos está fazendo? Chegou nesta região aqui, certo? Ó, 5 minutos. Rompeu esse topo. Aqui, ó. Retraiu, certo? Rompeu esse topo aqui. Juntamente com esse topo importante aqui, ó. Então, vamos puxar. Só para não... Eu não quero puxar para não estragar a estrutura, tá? Rompeu aqui. Vamos abrir mais. Assim, ó. Tá? Rompeu aqui, ó, com esse movimento e retraiu aqui. Esse topo foi rompido aqui. Quando ele rompe aqui, ele retraiu de novo, certo? Subiu. Subiu. Retraiu, que daí o movimento é esse aqui, retraiu aqui. Ontem, ele rompeu aqui, certo? Rompeu aqui. Se ele for continuar subindo, o que eu vou esperar? Que desse movimento que ele rompeu aqui, eu vou aguardar isso aqui, ó. Desse topo, nesse fundo, eu tenho 50% aqui. Então, se eu for fazer alguma compra, o interessante era dos 50%, um pouco para baixo, para eu comprar e continuar a subida. Vamos lá no índice, que ele fica mais claro. Ó, eu já marquei as regiões, né? Então, ele rompeu aqui, eu tenho essa estrutura aqui, ó. Vamos tirar a fibra aqui, ó. Ó, ele rompeu aqui em cima. Ele rompeu aqui, certo? Se ele rompeu aqui, ele retraiu. Desculpa. Ele retraiu aqui, ó. Concordam comigo? Ó, vamos fazer de novo, ó. Aqui. Rompeu aqui. Com este movimento que ele rompeu, ele retraiu. Aí ele veio de novo. Deixa eu abrir aqui, porque senão já não enxerga direito, né? Se é pavio, se não é pavio. Ó. Aí ele rompeu esse topo aqui, ele veio romper aqui, ó, porque o resto é tudo pavio. Então ele rompeu com candle forte aqui. Se ele rompeu aqui com candle forte, ele retraiu aqui de novo. Rompeu, certo? Subiu. Que daí ele rompeu esse topo aqui, ó. Rompeu esse topo aqui, certo? Rompeu, retraiu. Beleza? Ontem, rompeu aqui. Então, se ele rompeu aqui, eu vou traçar uma fibo desse topo neste fundo aqui. Não, peraí. Tô enganada, gente, só um pouquinho. Ó, rompeu aqui com esse aqui. Retraiu. Vamos só traçar a fibo desse movimento aqui, ó. Porque se ele rompeu aqui, certo? Ele rompeu aqui, foi lá, retraiu, rompeu aqui com esse aqui. Então, eu tenho este topo com este fundo. Ó, desse topo com este fundo, ele retraiu mais que 50%, certo? Beleza. Então, eu tenho mais esse topo aqui. Ele rompeu esse topo aqui. Beleza? Fez esse topo. Aí eu tenho isso aqui. Desse topo, neste fundo,
ele passou dos 50% de novo. Então, hoje, o que ele pode fazer? Tá? Eu já marquei aqui esta região de interesse. Ele pode vir nesta região aqui para romper esse topo aqui. Então, ele pode fazer exatamente isso aqui, ó. Ele pode fazer isso aqui. Vir aqui para ir buscar esta região aqui. E aí, ele rompe aqui, volta aqui e vai fazendo um movimento de alta. Então, nos 5 minutos, ele está com uma estrutura de alta, certo? E aí, eu sempre vou procurar comprar abaixo do 50 para baixo, que eu quero comprar barato, e carregar. Então, ele tem esse movimento aqui. Ele pode agora começar a fazer, nessa estrutura, uma estrutura de baixa, certo? Como que ele vai fazer a estrutura de baixa? Para ele me dizer que ele vai começar a fazer a estrutura de baixa, eu preciso que ele rompa eu preciso que ele rompa este fundo aqui. Por quê? Porque é o meu último fundo, é o fundo protegido dos 5 minutos. Então, se ele romper aqui, o que eu vou aguardar? Eu vou aguardar ele fazer isso aqui, ó. Ele rompe aqui, volta a testar acima dos 50% dos 5 minutos, eu faço uma venda aqui e carrego até níveis mais embaixo. Então, para ele dizer que ele vai cair, ele precisa romper esse fundo, certo? Para ele continuar a subir, ele precisa romper esse topo aqui. Porém, desta estrutura aqui, eu estou numa região de compra nos 5 minutos. Agora, no macro dos 60 minutos, esta região aqui era uma região de venda. Então, ontem eu fiz uma compra, eu fiz uma venda aqui, porque aqui era um ponto meu de interesse. Fiz uma venda aqui, trouxe até aqui. Aqui eu fiz uma compra, né? Não segurei a subida porque estava perto do almoço, eu estou operando só até perto do almoço, depois eu abro à tarde novamente. Então, peguei uma subida aqui, ele não evoluiu, eu saí da operação. E à tarde eu abri o computador, quando eu abri o computador, ele já tinha tocado na média de 200 que estava nesta região aqui, fez um movimento bastante interessante. Aqui, ó, nos 2 minutos, no 1 minuto, quer ver? Ó, vamos lá no 1 minuto. Ó o que ele fez aqui. Ó, ele fez esse candle aqui, quem vendeu aqui estava ótimo. Eu não peguei esse movimento. Ele voltou, ele fez isso aqui, subiu, né? E nesta região aqui eu fiz uma venda. Então, eu vendi aqui e carreguei, certo? Então, é isso que a gente espera para o dia de hoje. Vamos lá. Se eu analisar os 5 minutos, aqui, nestas regiões aqui ou aqui, tá? Eu tenho região de compra. Então, aqui ou nesta região aqui, eu tenho região de compra, certo? Para quê? Para levar até o topo, tá? Então, nós precisamos olhar o movimento, o que ele vai fazer nestas regiões aqui, tá? Qual é o comportamento, a força dos candles, para ver como que nós vamos agir, certo? Então, aqui eu vou analisar. Aqui, se eu não me engano, eu tenho a média de 200 do 15 minutos e aqui eu tenho a média de 200 dos 5 minutos passando. Vamos lá nas médias que a gente vai observar. Ó, 5 minutos. Ó, nesta região tem a média de 200 dos 5. 15 minutos. Eu tenho aqui a média de 200 do 15 minutos. Então, pode sim chegar nesta região e voltar a subir. E aí, ele está me dizendo que vai continuar a estrutura de alta nos 5 minutos. Como ele pode simplesmente romper este fundo aqui. Eu tenho muita liquidez nesta região. Aqui, ó, tenho muita liquidez. Ele formou liquidez neste fundo aqui. Eu tenho muita liquidez. E eu tenho muita liquidez aqui, ó, formada aqui, ó, certo? Então, ele pode sim vir buscar estas regiões mais aqui embaixo, certo? Então, o que nós vamos fazer? Se nós vamos fazer venda, quando ele romper aqui, voltar para cima aqui, mais de 50% ou mais do que 50%,
Aí a gente faz uma venda aqui para carregar. Porém, este rompimento tem que ser um rompimento forte, um rompimento sólido, tipo isso aqui, ó, tá? Com candle bonito, mostrando força de movimento, força dos vendedores, certo? Não com pavio, pavio eu não considero. Para quê? Para ir buscar regiões lá embaixo. Caso ele aqui segure, certo? Nesta região aqui, eu vou fazer compra para carregar até o topo. É isso que nós temos para fazer hoje, tá? Então, nós temos aqui alvo da compra, certo? E nós temos aqui, nesta região, alvo da venda. É isso que nós vamos fazer. Vamos traçar aqui, ó, fazer isso aqui, ó. Hoje o vídeo vai ficar comprido, mas vai ficar bom. Ó, ele pode vir aqui, para ir romper, certo? Como ele pode vir aqui, sair daqui, romper aqui, voltar em regiões aqui, para ter queda. Então, é mais ou menos este movimento aqui que a gente pode esperar dele, tá? Para o dia de hoje. Ele pode fazer outros tipos de movimento, né? Para poder chegar nesses pontos, mas é isso que a gente espera para o dia de hoje. Espero que eu possa ter ajudado vocês e aguardo vocês aí para ouvirem o nosso vídeo e serem bem-sucedidos no mercado financeiro. Tenham muito cuidado nas operações de hoje. Sucesso para todos!